sou Fernando Bersanetti e vou falar agora da primeira parte da nossa aula sobre QFD, desdobramento da função qualidade. O desdobramento da função qualidade surgiu no início dos anos 80, no Japão. A ideia era traduzir as necessidades dos clientes em expressões técnicas passíveis de serem produzidas pelas indústrias, no caso específico, indústrias automotivas. Relembrando, uma necessidade latente é a necessidade que o cliente possui e que muitas vezes não consegue externalizá-la. Ou, às vezes, ele até consegue identificar a necessidade, mas não sabe o que significa e não consegue dizer para o provedor aquilo que realmente necessita. O QFD surge exatamente para preencher essas lacunas e traduzir aquilo que o cliente necessita em expressões técnicas passíveis de serem planejadas e depois produzidas dentro de uma indústria. Quanto custa a mudança em um projeto? Por exemplo, a mudança de uma matéria-prima em determinado produto. Vamos pensar em termos de ciclo de vida. Quanto custaria na concepção do projeto? Quanto custaria no desenvolvimento detalhado do projeto? Durante a etapa de busca e desenvolvimento de fornecedores, no teste piloto para a produção ou após o lançamento do produto. Obviamente, temos um crescente, muito mais barato na etapa de concepção e muito mais caro após o lançamento. Pensem em recalls. Pensem o produto nas mãos do cliente. Buscar esse produto de volta, trazer internamente para a empresa. O QFD surge exatamente para tentar antecipar essas questões e qualquer mudança que a gente necessite seja feita nas primeiras etapas do ciclo de vida do projeto. Temos aqui um exemplo claro do custo e a evolução. Percebemos que pode ser, inclusive, um custo exponencial. Concepção do projeto, muito mais barato. Assistência técnica, reclamações de clientes, ou seja, o produto nas mãos do cliente, quanto custaria? Outra comparação importante, feita no início dos anos 80, um estudo feito por Sullivan, comparando os custos de mudanças em empresas japonesas e empresas americanas. Lembrando, as empresas japonesas já utilizando o QFD. Percebam que no início do projeto, na concepção do produto, os japoneses investem em quais seriam as mudanças, utilizam sistematicamente o QFD. Sem a utilização do QFD, após o job, ou seja, o lançamento do produto, o americano gasta muito, o japonês já tem quase um gasto nulo com mudanças. Essa seria uma grande vantagem do QFD. Outro ponto importante, satisfação do cliente. Quando usar e quando não usar o QFD? Empresa tradicional, sem a utilização do QFD. Vamos entregar aquilo que nós pensamos, acreditamos que o cliente precisa. Eu defino aquilo que o cliente necessita. Eu defino o serviço. Não busco informações. Presto um serviço e vou corrigir aquilo que o cliente precisa depois do lançamento. Índice de satisfação, 80%. Com o QFD, eu pergunto, eu pesquiso, eu converso com o cliente, eu desdobro as necessidades do cliente nos meus departamentos, nas minhas áreas. Eu envolvo áreas no desenvolvimento do produto. Eu avalio a satisfação do cliente. Eu questiono. Índice de satisfação de 90% a 95%. Outro benefício do QFD. E agora, afinal de contas, o que é o QFD? Resumidamente, uma ferramenta de tradução que vai traduzir aquilo que o cliente diz da sua forma, com as suas palavras, ou seja, a voz do cliente, em expressões técnicas, para a engenharia projetar o produto e para a engenharia de processo pensar qual a necessidade de processos específicos para produzir aquilo que o cliente nos relatou lá no início do processo. Resumidamente, em uma única palavra, tradução. Essa é a função do QFD. Traduzir o que o cliente diz do seu jeito, com as suas palavras, em expressões técnicas de engenharia. A casa da qualidade. Em inglês, House of Quality. Do lado esquerdo da nossa matriz, temos as necessidades do cliente, ou seja, a voz do cliente, como ele externaliza aquilo que ele quer, que ele gostaria de receber. Na parte superior, temos a tradução, o como,
as especificações técnicas para o projeto. Na parte direita da nossa matriz, da nossa casa da qualidade, temos uma espécie de avaliação competitiva, ou seja, um benchmarking. Pensando no café, quem já produz? Como estão os nossos concorrentes com relação às necessidades e atendimento dessas necessidades do cliente? Na parte inferior, temos o quanto, ou seja, para cada especificação do projeto, temos o quanto ou um range, uma faixa que será atendida pela nossa especificação. O QFD é composto por 4 matrizes. A primeira matriz, como podemos ver aqui, é a matriz do planejamento do produto. Indica as características principais do produto e os desdobramentos que devem ser feitos para obtê-lo. A matriz 2, desdobramento do produto em componentes críticos, indica as características dos componentes críticos, ou seja, eu vou pegar a matriz 1 e vou agrupar em etapas, ou em grupos, ou em famílias. A matriz 3 corresponde ao planejamento dos processos. Relaciona os processos com as características principais do produto e seus componentes. A matriz 4 representa a matriz de planejamento da fabricação, produção com qualidade, e vai buscar parâmetros tanto para controle de produto quanto para controle de processos. Representando sistematicamente as 4 matrizes em uma única figura, temos ali a evolução. É muito importante perceber que o como da matriz 1 vai se tornar o que da matriz 2. O como da matriz 2 é o que da matriz 3. E o como da matriz 3 é o que da matriz 4. Ou seja, eu vou sistematicamente levando informações de uma matriz para a seguinte. Percebam que de um lado eu tenho necessidade do cliente e do outro lado a necessidade do cliente sendo sistematicamente atendida. Outro ponto importante. Para cada matriz, eu tenho o envolvimento de novas áreas da organização. Outro grande ponto e outro grande fator de importância do QFD. Na matriz 1, há o envolvimento de clientes, marketing e vendas. Na matriz 2, desenvolvimento do produto. Na matriz 3, a engenharia de processo. E na matriz 4, a engenharia de manufatura. Outro ponto importante do QFD, ou seja, o olhar sistêmico e o agrupamento de diversas áreas e funções da organização. A participação de diversas funções durante a etapa de desenvolvimento do produto. Com isso, consigo antecipar muitos problemas que eventualmente possam acontecer lá no futuro, ou seja, na produção ou mesmo nas mãos do cliente. Além da questão do input da voz do cliente, as 4 casas da qualidade do QFD permitem uma integração clara entre cliente, pesquisa e desenvolvimento e manufatura, funções que raras vezes se conversam dentro de uma organização. Por hoje é só. Na próxima videoaula, veremos o exemplo de preenchimento das matrizes do QFD. Até logo. Tchau, tchau.